Olá, pessoal! Vamos resolver a questão 2 da prova do nível 3 da segunda fase da UBMEP 2023. Zequinha quer colorir os inteiros positivos de branco ou preto, obedecendo a regras abaixo. Se n é inteiro, então n e n mais 5 devem ter a mesma cor. E se a e b são inteiros e n igual a vezes b for branco, então pelo menos um dos fatores a ou b deve ser branco. Então ele vai pegar todos os meus inteiros positivos e vai pintar com essas duas cores. Bom, é óbvio que ele vai demorar muito tempo, um tempo infinito para fazer isso, mas eu acho que ele tem todo o tempo do mundo, então ele vai fazer essas duas regras aqui. Se o n e o n mais 5 têm a mesma cor, isso sempre vai acontecer, e essa regra é importante que se você tem um produto de dois números, então o que quer dizer isso aqui? Por exemplo, se eu pegar um número igual a sei lá, 6. 6 é igual a 2 vezes 3. Então essa segunda regra aqui está falando para a gente que, sei lá, se o 6 for branco, então ou 2 ou 3 também é branco. Pode ser os dois brancos, ou só o 2 branco, ou só o 3 branco, mas pelo menos um dos dois é branco. Então, essas duas regras aqui vão nortear a maneira como ele vai pintar esses números inteiros. Dito isso, vamos agora que a gente já entendeu como ele está fazendo essa pintura, vamos aos itens. Item A. Explique por que, se o 38 for branco, o 3 também deve ser branco. Vamos analisar a partir da primeira regra. A primeira regra diz o que para a gente? Diz que tanto n quanto o n mais 5 devem ter a mesma cor. Eu quero fazer a minha análise com o número 38, né, que está nesse item aqui. Ora, já que eu quero fazer a minha análise com o número 38, vamos supor que n mais 5 é 38. Bom, então eu estou falando, se o n mais 5, que é 38, é branco, então, pelas regras do Zequinha, isso quer dizer que o n, que é? Se n mais 5 é 38, n é quanto? 38 menos 5, que é 33. Então, se o 38 é branco, o 33 também tem que ser branco. Ah, mas eu posso fazer isso de novo, né? Suponha que o 33 é n mais 5, e o 33 eu sei que é branco. De novo, pela regra 1, eu sei que o n aqui também é branco, então 33 menos 5 é 28. Ah, então 28 também é branco. Então qual vai ser a nossa estratégia aqui? A gente quer tentar provar que o 3 também é branco? Então vamos ir descendo aqui, descendo, até chegar em algum número próximo do 3 ou do 3 mesmo, né? Então vamos continuar aqui, ó. Se eu vou para 28, se 28 é branco, 28 menos 5, 23 também é branco. 23 é branco, então 18 também é branco. 18 é branco, então 13 é branco. 13 é branco, então 13 menos 5, 8 é branco. Agora, se 8 é branco, então 8 menos 5, 3 também é branco. Então, olha só. Veja aqui o 38, se eu vou subtraindo 5 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, eu vou obter justamente o número 3. De fato, toda essa tabela que eu fiz aqui, nada mais diz para a gente que o 38 é 5 vezes 7, ou seja, eu tirei 5 7 vezes e somei 3. Portanto, se o 38 é branco, o 3 também é branco. Ou seja, observe o seguinte também nesse item. Além dessa escrita explicar para a gente por que se o 38 é branco, o 3 também é branco, veja aqui. Se eu tenho um múltiplo de 5, então ele vai ser branco se o resto da divisão dele por 5 também for branco. Ó. 3 é o quê? É o resto da divisão de 38 por 5. Então essa observação já é interessante porque a gente já consegue entender um pouquinho mais sobre a estrutura do problema. Vamos ao próximo item. Item B. Explique por que, se o 4 for branco, o 2 também deve ser branco. Bom, a gente podia pensar na mesma estratégia do item anterior, né? Vamos pensar, se o n mais 5 é 4, aí a gente vai ter o quê? Vai ter um problema, porque se eu tirar 5 de 4, eu vou ter menos 1 e eu estou tratando os inteiros positivos. Ah, que droga, a regra 1 não funciona. Se a regra 1 não funciona para a gente,
vamos apelar para a regra 2, né? Alguém vai ter de funcionar. Qual que a regra 2 me diz? Vamos lembrar aqui, ó. Se o n é igual a um produto de dois números, se o n é branco, então ou A ou B também são brancos. Então o que eu sei? O enunciado diz que o 4 é branco. Não dá para usar essa primeira regra. Então eu vou usar essa regra aqui, ó. O n é igual a 4. Como que eu posso decompor o 4 em produtos de dois inteiros positivos? Ah, eu posso pôr o 4 igual a 2 vezes 2, por exemplo. Legal. Se o 4 é 2 vezes 2, o que acontece? Eu sei que ou o 2 ou o 2 é branco. Então isso quer dizer claramente que o 2 também é branco. Então o 2 vai ser branco. Inclusive observe que o 4, na verdade, aqui 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Então, se eu generalizar isso aqui, se eu pegar um certo n que se escreve como na forma a ao quadrado, ou seja, um n que é quadrado perfeito, então ele quer dizer que esse número a aqui também vai ser branco, né? Porque vai ser ou esse é branco ou esse é branco, mas os dois são o mesmo número, então ele também tem que ser branco. Item C. Explique por que, se 1 for branco, o 4 também deve ser branco. Novamente, vamos tentar aplicar as regrinhas. Como o 4 é maior que 1, eu sei que 1 é branco, e eu quero provar que o 4 também vai ser branco. Então, vamos usar a primeira regrinha e sair multiplicando o valor 1. Né? Vamos fazer o seguinte, ó. Se o n é 1, eu sei que n mais 5, que é 6, também vai ser branco. Da mesma forma, eu sei se eu pegar o 6, 6 mais 5, 11, também é branco. Se eu pegar o 11, 11 mais 5, 16, também é branco. Se eu pegar o 16, 16 mais 5, 21, também é branco. E assim por diante, né? Todo número da forma 5 vezes n mais 1 vai ser branco, né? Porque, como a gente tinha observado, se 1 é branco, qualquer múltiplo de 5 mais 1 também vai ser branco. Agora, observe o seguinte, que aqui eu não tenho o 4, obviamente, o 4 não aparece, mas eu posso pesquisar um múltiplo de 4, porque a regra 2 trabalha com múltiplo, não é? Ela não fala que o n é igual a A vezes B, e eu sei que se o n é branco, então ou A ou B é branco. Então eu vou fazer o seguinte, vou tentar achar um múltiplo de 4 aqui, porque se algum desses números for um múltiplo de 4, o 4 ou vai ser o A ou vai ser o B, então um dos dois vai ser branco, né? Então aí talvez ajuda a gente a chegar no lugar. Então, ó, olhando essa tabelinha que eu montei, veja que o 16 é um múltiplo de 4. E melhor ainda, o 16 não apenas é múltiplo de 4, como ele é 4 ao quadrado. Então, o item B nos falou o quê? Lembra que a gente provou que o nosso valor, que o 4, se o 4 é branco, o 2 também é, e isso acontecia justamente porque 4 é 2 ao quadrado? Então, olha só o que vai acontecer. Se o 16 aqui ele é branco, a gente sabe que o 16 é branco e 1 também é. E o 16 é da forma 5n mais 1, né? Vai ser 5 vezes 3 mais 1. Então, o 16 é da forma 4 vezes 4, pela segunda regra, e a gente sabe que ou o 4 é branco ou o 4 é branco. Logo, o 4 tem que ser branco. Então, qual que é a moral da história? Se 1 é branco, como 16 é 5 vezes 3 mais 1, ou seja, como o 16 deixa resto 1 na divisão por 5, o 16 também precisa ser branco. E se o 16 é branco, como o 16 é 4 ao quadrado, pela regra 2, o 4 também precisa ser branco. E é por isso que o 4 é branco. Item D. Explique por que o 2 e o 3 sempre devem ter a mesma cor. Vamos então analisar quais são as possibilidades. Nós queremos provar que o 2 e o 3 têm a mesma cor, então nós precisamos provar que os dois são sempre branco ou sempre preto. Então vamos fazer o seguinte, vamos provar que não pode acontecer de serem de cores diferentes, ou seja, não podemos ter o 2 branco e o 3 preto, e não podemos ter nem o 2 preto e o 3 branco. Então, para isso, vamos tentar usar a aplicação das regras para tentar chegar no absurdo, provar que o número é preto e branco ao mesmo tempo, por exemplo. Então, qual que vai ser a nossa ideia aqui? Né? Vamos tentar relacionar, já que o 2 e o 3 eles não são múltiplos um do outro, ou então a gente não consegue pensar de uma análise clara como obter um a partir do outro,
Vamos ver se conseguimos obter algum múltiplo de um a partir do outro, seguindo as duas regras. Vamos fazer o seguinte, então. Ó. A gente sabe pela regra 1 que o nosso, por exemplo, começando aqui, a gente sabe pela nossa regra 1 que se um número ele é branco, então se eu somar ele com 5 também vai continuar sendo branco. Então, vamos tentar somar 5 ao 2 até tentar obter um múltiplo de 3, tá? Então, ó, se eu somar 2 com 5, eu sei que o 7 é branco também. Se eu somar 7 com 5, eu vou ter 12. E 12 também tem que ser branco pela regra 1. Só que, opa, o 12 é um múltiplo de 3. Então, a gente sabe que o 12 é branco. Só que o 12 é um múltiplo de 3. Então, eu posso escrever o 12 igual a 3 vezes 4. Observe que a nossa ideia de pesquisar, pegar um valor, que é o 2, e ir somando 5 até obter o múltiplo de 3, é justamente para escrever esse valor como sendo 3 vezes alguma coisa e aplicar a regra 2. O que a regra 2 me diz? A regra 2 diz que se isso aqui é branco, então ou esse é branco ou esse é branco. Bom, mas a gente sabe, a gente está supondo que o 3 é preto. Se esse aqui é preto, então quem que é branco? É o 4. O 4 é branco. Vamos tentar obter o múltiplo de 3 a partir do 4. Então, se eu somar 4 mais 5, 4 mais 5 vai dar 9. E observe que 9 é justamente 3 ao quadrado. Pelo item B, a gente decidiu o quê? Que se um número é branco, um número quadrado perfeito é branco, como o 9 aqui, então esse número também é branco. Lembra que pela regra 2, se n é branco, então A vezes B, ou A é branco ou B é branco. Só que os dois são 3. Então, isso aqui quer dizer o quê? Ó? Se o 4 é branco, pela regra 1, 4 mais 5, 9 é branco. E se o 9 é branco, como o 9 é 3 ao quadrado, então isso quer dizer que o 3 também é branco. Só que isso é um absurdo, porque está supondo que o 3 é preto. Logo, essa situação não pode ocorrer. Agora vamos analisar o segundo caso. No segundo caso, vamos adotar a mesma estratégia. Bom, eu sei que o 2 é preto e o 3 é branco. A regra 1 me diz já que se um número é branco, se eu somar 5 para ele, continua sendo branco. Então, se eu pegar 3, vou somar 5. Vou somar, vai dar 8. 8 é branco. Vou ficar somando até quando? Até obter o múltiplo de 2. Aqui eu já obtive o múltiplo de 2, né? O 8 é o múltiplo de 2. Então, eu sei que 8 é 4 vezes 2, e aí eu obtive um múltiplo de 2 para quê? Para usar a segunda regra. A gente sabe que o 2 é preto, por hipótese, nós estamos supondo que o 2 é preto, então, se 8 é branco, 4 ou 2, um dos dois tem que ser branco. Se o 2 é preto, então o branco é o 4. Bom, então nós concluímos que se o 8 é branco, já que o 3 é branco, o 8 é branco, o 4 também tem que ser branco. Só que observe o seguinte, igual a gente fez aqui, o 4 é um quadrado perfeito, o 4 não é 2 ao quadrado, então de novo pela segunda regra, se o 4 é 2 ao quadrado, então quer dizer que o 4 sendo branco, a gente concluiu que o 4 é branco, então ou o 2 é branco ou o 2 é branco, então isso quer dizer que o 2 tem que ser branco. Só que o 2 é preto, né? O 2 não é branco. Então, de novo, chegamos numa contradição e, portanto, não pode acontecer essa situação, também não pode acontecer essa. Então, o 2 e o 3 sempre tem que ter a mesma cor e isto finaliza esta questão.